Antes da gente entrar no assunto, que é muito bom, muito forte, quero convidar a você que está chegando aqui pela primeira vez, que não é inscrito, a se inscrever no canal. Precisamos chegar ao número de 50 inscritos para que, através do celular, a gente possa ministrar essa aula para você ao vivo e assim você interagir, fazer perguntas, fazer lives durante a semana e vai ser uma bênção através do próprio celular. Tá certo? Então, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, porque quando você deixa o like, aperta lá o joinha, gostando da aula, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, ele entende que você gostou, pessoas como você gostarão também do vídeo, então ele começa a mostrar que ele tem todo acesso ali ao que as pessoas colocam ali como identificação, então ela distribui para outras pessoas, assim como você, o mesmo vídeo para que elas sejam abençoadas. Então se inscreva no canal, deixa o like, aperte o sininho de notificação, porque todas as vezes que a gente subir um vídeo completo, um vídeo curto aqui no YouTube, o YouTube vai te avisar, então você assiste, vai naquela parte que tem embaixo aí escrito compartilhar, aí você coloca copiar link. Aí você distribui este link nos teus grupos de WhatsApp, no teu Facebook, então todo mundo terá acesso. Somos hoje quase 1000 espectadores, graças a Deus, devagarzinho estamos subindo, a igrejinha está começando a ficar bênção pura, graças a você. Então eu conto com a sua ajuda, distribua esse assunto para muitas pessoas que vai ser bênção. Vamos para a aula? Eu vou deixar sempre, vou tentar deixar aqui no canto aqui, que a gente está na mudança aqui de algumas coisas novas que estão vindo por aí, mas vamos tentar deixar o texto para você acompanhar aqui do lado. A aula de hoje, no segundo trimestre, é a de número 6, que tem como título a revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, com os comentários do pastor Osiel Gomes. Aliás, um excelente comentarista, a revista está muito, muito maravilhosa. E o estudo de hoje é as nossas armas espirituais, estudo esse a ser ministrado no dia 12 de maio, que foi o Dia das Mães, então nem muitas escolas dominicais funcionaram no domingo por ser Dia das Mães, muita gente antecipou, vai fazer no dia de semana, né? O pessoal do YouTube foi fazendo assim aleatoriamente, então, mas de qualquer maneira, oficialmente a data é no dia 12 de maio. Então, vamos aqui agora para o texto áureo que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carne, não é carnal, não são carnais, não são da força do braço. Elas são, sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, aquilo que prende, aquilo que gera escravidão, aquilo que gera sofrimento longo, aquilo que gera engano. Então, tudo isso, as nossas armas espirituais, elas conseguem destruir porque elas são fortalecidas no Senhor. E nós vamos aprender muito linkado com o último estudo de número 5, que falou sobre os 3 inimigos do cristão. Lembra disso? O diabo, a carne e... até eu esqueci agora. Eu que sou professor não posso esquecer. O diabo, a carne e eu esqueci alguma outra coisa. A gente vai ler aqui que está escrito aqui, que eu estou focado aqui no assunto aqui. A gente vai durante a aula aqui. É bom a gente pagar esses micos para você ver que é de verdade. Somos seres humanos. Mas vamos lá. Lemos a verdade, o texto áureo. Agora chegamos na verdade prática, que diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, contra 3 inimigos do cristão, temos 3 armas para vencer cada um desses inimigos. E isso é uma verdade. Diante de uma batalha que ela é espiritual, as nossas armas precisam ser espirituais. Não tem como a gente querer contender algo que é natural para uma batalha que ela é invisível a olho nu, ela é espiritual. Observa você,
Existem coisas que acontecem ao nosso redor que elas são de cunho espiritual, onde as suas respostas elas são espirituais. E a gente muitas das vezes não dá valor a isso, a gente usa de crendice para poder talvez dignificar isso. Teve uma vez, um irmão da igreja chegou para mim e perguntou assim: pastor, eu até conversei isso com um amigo meu que é borracheiro, semana passada. Ele falou assim: pastor, aquele versículo que Jesus diz que diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem esse versículo? Eu falei: sim, tem. Ok, um grande versículo, ok. Mas no caso, Jesus liberta o homem de todo vício também, álcool, prostituição, droga. Jesus liberta a pessoa? Eu disse: não, Jesus não liberta ninguém do vício. Você talvez está me assistindo e está tomando susto. Nossa, como que Jesus não liberta ninguém do vício? Não. O que Jesus liberta a gente é do gatilho que leva ao uso ou a fazer alguma coisa que gera o vício. Tá dando para entender? O que motiva eu e você a pecar? Quando a gente chega a ser escravo do pecado, daquela prática, alguma coisa aconteceu no nosso dia a dia, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa convivência, que todas as vezes que isso acontece, a gente é levado a praticar ou a cometer ou a usar alguma substância. Então, com o acúmulo do uso da substância ou daquela prática, a gente passa a ser iníquo, a gente passa a errar e ser pecador e ter uma prática dentro do pecado, e com isso gera o vício, porque de tanto fazer a gente não consegue mais parar assim de fazer. Então Jesus ele livra a gente do gatilho. Então por que é que as pessoas entram em depressão? Porque teve um gatilho lá atrás. Alguma coisa lá atrás começou a acontecer que fez com que essa pessoa começasse a enveredar pelo uso da droga, pelo uso do álcool, quando pensou que não, ela já estava viciada. Então o problema que levou ela ao vício, o problema acaba ficando de lado porque chegou de muito uso da substância ou daquela prática, o vício em determinadas situações. Haja visto quem tem vício de jogo, quem tem vício de bar, quem tem vício de noite, quem tem vício de boate, quem tem vício de jogatina, quem tem vício de prostituição, pornografia, para não falar, lógico, bebida, cigarro e drogas, né? Então, a verdade prática é bem interessante. Vamos então para a parte de leitura bíblica em classe, que é Lucas capítulo 4, do 1 ao 4 e do versículo 16 ao 20. Vamos pôr na tela. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ou seja, Jesus, depois de passar pela prova do deserto, levada pelo Espírito de Deus para ser tentado, ao
40º dia, depois de nada comer e nada beber, como nós lemos aqui, Jesus teve fome. E ao ter fome, o diabo se apresentou, e você, como eu, já ouvimos muitas pregações onde o inimigo ele se apresenta nas nossas vidas, na nossa caminhada, quando a gente passa por um deserto, quando passamos por um período de sequidão, quando temos fome, quando passamos por alguma necessidade básica no sentido, às vezes, muitas das vezes, monetário, falta dinheiro para isso, uma conta está atrasada, tem que comprar algum remédio, tem que adquirir alguma coisa nesse sentido. Então ele se apresenta oferecendo ali as suas bandejas. E Jesus o retrucou usando a arma que ele tinha espiritual para resolver uma investida do inimigo que, mesmo sendo de cunho natural, representava um grande prejuízo espiritual. Porque se Jesus cedesse à tentação do inimigo ali, Jesus cairia na primeira jogada como caiu Adão. Observa que quando Deus levanta Adão e a sua mulher, o inimigo vem para tentá-lo e eles cedem à tentação e comem do fruto. Na vez de Jesus, ele também é levado para ser tentado, como aconteceu com Adão, mas Jesus é a redenção. Jesus ali ele não poderia ceder à tentação do inimigo e ele não cedeu. Então ele usou uma arma que ele conhecia, que certamente Adão não conhecia, que era uma arma espiritual. Na época de Adão, também dá para se entender que não existia, vou usar o entendimento para dizer que é a palavra de Deus. Não, Adão veio de um período onde ele vivia o período da inocência. Adão ainda não havia sido aberto os olhos, então ele não sabia o que era certo, o que era errado, então era muito mais fácil ser enganado como foi. Jesus já veio já sabendo como é que funcionava a história, até porque ele é Deus, está dentro do contexto. Então quando chegou na vez dele, ele falou, não, aqui não, violão, aqui não vem negócio de me oferecer pão, nem transformar nada em pão, porque não é isso que meu pai disse. Meu pai disse que não é só de pão que vive o homem vive de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então sai para trás, Satanás. E o diabo fugiu dele porque ele usou algo espiritual. E quando ele entra na sinagoga e tem esse embate, a partir do versículo 16, que ele lê Isaías, o livro de Isaías, ele fala sobre ele, que ele é essa pessoa que vai curar os enfermos, vai livrar os cativos, vai libertar os oprimidos, vai dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando diz isso, ele está falando de uma vida que muita gente estava espiritualmente, até então, presa, cativa, sem saber como sair, e ele era o personagem ou a figura emblemática, única, enviada por Deus para libertar e livrar o povo de tudo isso. Quando diz aqui, por exemplo, dar vista aos cegos, naquele tempo as pessoas colocavam as pessoas cegas fisicamente para que ele curasse. Ele curou muitas pessoas cegas, certo? Ok? Temos relatos, muitos cegos, cegos de Jericó, blá, blá, ok. Mas os cegos aqui que ele está dizendo não são os cegos físicos, os cegos que não enxergam a luz do dia, são os cegos espirituais. Por isso a gente continua a pregoar. Nós, seguidores de Jesus, imitadores de Cristo, continuamos a pregoar o ano aceitável do Senhor, continuamos a preparar o caminho para a chegada, para a volta do noivo, e curando as pessoas que estão doentes, libertando os que estão oprimidos por espíritos e dando vista aos cegos. Por exemplo, esse canal aqui no YouTube, Ministério Fábio Santos, que você está se inscrevendo, está compartilhando, está nos ajudando, está sendo abençoado e me abençoando, ele é para dar vista a quem é cego, ou seja, para que você que ainda não teve o entendimento de algo da palavra, comece a ter o entendimento e comece a olhar, rapaz, eu não tinha observado isso, eu não tinha notado por esse lado, eu realmente, esse ponto de vista aí desse pastor aí é diferente, eu não tinha olhado por esse lado. Irmãos, eu converso com muita gente, graças a Deus, Deus tem me dado esse dom, esse privilégio, e
ao conversar com muitas pessoas que a gente conhece, batendo papo, às vezes aparece algum momento, alguma coisa da Bíblia para ser citada e a gente começa a colocar o nosso parecer e as pessoas dizem, rapaz, eu não tinha entendido muito por esse lado que você falou, você fala diferente. Não, não é que eu falo diferente, eu falo aquilo que você ainda não ouviu. Eu trago para você a luz daquilo que está escondido e que Deus, graças a Deus, louvado seja o nome dele pela sua infinita misericórdia, ele nos revela. Estava em oculto, estava escondido. Talvez outros professores, outros pregadores, outros homens de Deus e mulheres de Deus pregam direcionamentos dados por Deus para uma outra vertente, para uma outra ideia, e ali os olhos também são abertos, uma vez que você também dá atenção àquela palavra. Porém, no meu caso, no meu ministério, no meu chamado, Deus me deu essa graça e assim acontece. Então os olhos começam a ser abertos, as pessoas começam a olhar para dentro de si e falar, rapaz, isso aí que você falou tem razão. Quando a gente coloca os vídeos, os shorts aqui no YouTube de 1 minuto, joga no TikTok vídeo de 1 minuto, a pessoa fala, rapaz, eu não tinha pensado por esse lado, realmente você tem razão. Então isso é abrir os olhos espirituais das pessoas. Vamos seguindo aqui para a nossa introdução, que diz assim, na lição anterior, agora eu vou lembrar do que eu havia esquecido daquela hora porque estava escrito aqui, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos da nossa jornada. O diabo, a carne, agora eu lembrei o terceiro, o mundo. Agora é fácil, né? Está escrito. O diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada, ou seja, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, a gente vive essa batalha espiritual desde quando a gente nasce, bem antes de aceitar a Jesus. Quando a gente nasce, nós somos inseridos no contexto humano, no contexto de vida, onde as situações espirituais elas começam a nos permear, aí vai chegando na nossa vida, a gente bem pequenininho vai tendo as experiências espirituais no sentido da parte da emoção, a gente vai tendo situações espirituais que a gente, quando criança, talvez você seja parecido com o que aconteceu comigo, a gente começa a ter visões, começa a ter sonhos, e aí a gente vai crescendo, até que vai entendendo, quando chega uma hora que a gente se converte, a gente se lembra o porquê que quando a gente era criança aquilo aconteceu, aquilo sempre acontecia, o contexto que a gente vivia era daquela maneira, porque a gente sempre viveu nessa batalha espiritual. E aí quando a gente cresce, vira adulto espiritual e entende-se que se tornou igreja, noiva de Cristo, só vai acabar quando Jesus vier para buscar a noiva, que é o arrebatamento da igreja para levar os teus santos. A palavra-chave de hoje nós vamos usar aqui, que está colocada aqui, se chama armas. Então, vamos falar muito sobre armas. Não armas. Não, armas. Armas espirituais. Amém? Vamos então ao número 1, as armas do crente. 1. As armas do crente. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Salmo 20, versículo 7. Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem o sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com a outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Ou seja, nesse primeiro tópico, a arma
ela tem a conotação na Bíblia, e ali tem uns versículos para a gente poder estudar, para você mergulhar aí com o seu professor, estudar em casa com calma, que elas foram usadas como espada no Antigo Testamento, vara, a funda que Davi usou, arco e flecha, lança, dardo, tudo isso é uma arma de ataque que o povo de Deus, alguém de Deus, iluminado por Deus, utilizou. E as que usaram para defesa, como está principalmente no Novo Testamento, as de defesa são o escudo, o capacete, a couraça, a caneleira. Essas armas são usadas pelo exército antigo, bem como Israel, lógico, também usou, né? Mas aqui, diz ali, mas o cristão, ele era, mesmo usando essas armas, antes de colocar o escudo para se defender ou a espada para atacar o inimigo, o guerreiro de Israel, ele tinha a ciência de quem livrava ele do perigo, quem dava a vitória a ele era o Senhor. Gideão lutou pela espada do Senhor. Josué lutou pela espada do Senhor. Davi lutou com a funda pelo exército do Deus vivo. Então, toda a vitória espiritual, ela passa obrigatoriamente pelo Deus vivo. Então, não tem como você achar que você se defendeu bem de um ataque espiritual, que você se defendeu bem de uma perseguição. Não, quem dá o livramento é Deus. Você usou armas que Ele disponibilizou para você. No caso deles, as armas, como não era uma batalha espiritual, ela era carnal, que tinha resultados espirituais, mas era uma coisa carnal, lógico, bem verdade, que tinha como usar. Por exemplo, Davi usou uma funda, matou um gigante, o gigante morreu como pessoa, mas a vitória veio porque espiritualmente Deus estava sobre aquela situação ali. Nos dias de hoje, nós usamos as de defesa, que são a couraça, o capacete, não é isso? Como Paulo diz em Efésios, mas as armas de ataque para hoje, nos nossos dias, são 3: jejum, oração e a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que sabe como jejuar, se você é uma pessoa que entende e sabe para que serve o jejum, e você sabe para o que serve o momento certo de atacar com uma oração, você que entende a palavra de Deus e não permite que o engano chegue ao teu coração, você tem as 3 armas poderosas para vencer qualquer batalha espiritual, por mais ferrenha que a batalha seja, por mais pesado que esteja o problema, por mais exprimido que você esteja passando, você vai saber aguentar naquele momento, porque logo depois Deus vai te dar o escape como uma resposta. Eu não sei se eu falei aqui no estudo aqui, algum estudo desses, ou se eu falei isso numa pregação. Em alguma pregação, em algum lugar aí que eu fui pregar, eu falei sobre isso. Jejum não é para obter coisas. Muitas igrejas ensinam as pessoas a jejuarem errado, irmãos. Eu quero ter um carro, então eu vou jejuar. Eu quero ter uma casa, então eu vou jejuar. Não, jejum não é para isso. Jejum é para que você quebrante a sua carne e que você fique mais próximo de Deus, mais espiritual. E quanto mais espiritual mais próximo de Deus você fica, mais segredo Deus te conta. Daniel jejuou, Deus deu resposta. Esther jejuou 3 dias, Deus deu resposta. Né? E muitos outros homens da Bíblia, muitas histórias que quando eles jejuavam, Deus apresentava ali uma resposta. Então, o jejum é para que você entenda o mundo espiritual, porque você vai ficar mais espiritual e menos carnal, e assim Deus libera muitas e muitas respostas para a minha vida, para a sua vida, e é uma delícia quando você aprende a jejuar e jejua com sabedoria diante de Deus. Vamos para o 2 aqui. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração. Mateus 3,19 fala sobre isso, tá? Buscar altas posições com mentiras, em Atos 5,3 fala sobre isso. Usar pessoas para atrair, em Lucas 22 fala sobre isso. Escravizar, 2 Timóteo fala sobre isso. Enfraquecer a fé do crente é o que mais acontece. Misericórdia, Lucas 22 também fala sobre isso. E enganar com doutrinas demoníacas. Isso é coisa que o diabo vive fazendo. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, em 1 Pedro 5:8. Então, a estratégia do inimigo
usar situações para que haja traição, ou seja, lembra que eu falei antes do gatilho? Ele quer usar os gatilhos. Alguém trai você, então você se perturba, você muda de direção, alguém erra com você e você começa a se tornar uma pessoa mais rude, alguém mente para você, ou você, por conta de uma situação, começa a mentir também, e quando pensa que não, tá você ali totalmente envolvido num lamaçal, e quando pensa que não, virou escravo, e se Jesus não entrar com misericórdia, fica preso ali e babau, não tem conversa, não tem volta. Então, por isso que Pedro nos alerta dizendo, sede sóbrios. O que é ser sóbrio, irmão? É alguém que não está doidão na onda do beck, alguém que não está doidão na onda da bebida, porque quando você usa um entorpecente desses, você está com a mente um pouco, né? É assim que fica. Ser sóbrio é quando você está coerente, tranquilo, observador do certo e do errado, mantendo a distância do mal, ligado em tudo o que está acontecendo à sua volta, porém vigilante. Se naquela rua ali tem uma fumaça, opa, onde a fumaça, fogo, não é por ali que eu vou passar. Ah, mas se eu der a volta eu vou gastar gasolina. Eu gasto mais gasolina, mas para evitar um problema que provavelmente, pelaquela fumaça, está com um jeito que tem alguma coisa ali que não está legal. Então, é desvencilhar do mal, é fugir da aparência, porque o diabo ele está ao derredor, aguardando o momento da gente dar um mínimo de brecha para ele entrar com problema, fazendo com a gente aquilo que ele fez com Jesus, esperando o nosso momento de fome, o nosso momento de tristeza, o nosso momento de fraqueza, para assim oferecer as suas bandejas. 3. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Em Efésios 6:11 e Romanos 13:12 fala sobre isso. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo Espírito por meio de instrumentos humanos. Em 1 Tessalonicenses 2 fala sobre esse assunto aí, que é legal você anotar aí, 1 Tessalonicenses 2:18, e ler sobre essa questão aí. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século, segundo as Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Lucas 11, a partir do 17, fala sobre essa história, e vale a pena aqui que ele é o inimigo nosso, Satanás, o diabo, ele é o chefe de uma força do mal. Então, quando ele caiu, observa bem isso, quando Satanás caiu, uma terça parte dos anjos vieram com ele. E os espíritos que hoje assolam a humanidade são anjos caídos, que ele tomou para ele. Ele pegou o espírito da dor, o espírito da depressão, o espírito do vício. São espíritos, eram anjos caídos, hoje são anjos caídos. O espírito que a gente tem medo das doenças, ele domina essa força do mal, que já existia, que Deus havia criado, mas elas se tornaram mal porque cada uma recebeu uma maldade para praticar ou para ser, uma vez que elas colaram ou se aliaram a Satanás lá no céu para tomar o reino de Deus. Então, quando cai junto com ele, eles tiveram ali uma mudança de característica, deixaram de ser anjos de luz. Então, tudo de bom que esses espíritos eram, viraram e passaram a ser tudo de mal. Então, acredito eu que o anjo da bondade se tornou o anjo da maldade. O anjo do amor virou o anjo do ódio. Então, são espíritos que hoje, malvados e maldosos, entram nas personalidades das pessoas e fazem todas essas atrocidades que a gente vê aí na humanidade há séculos e séculos e séculos, e não vai acabar até a guerra, a batalha do Armagedon, e Deus quebrar e acabar com tudo isso. Vamos para o número 2. Número 2, as 3 armas, bem interessante essa parte, tá? As 3 armas espirituais do cristão. Primeira arma
que o cristão deve usar? A palavra de Deus, foi o que Jesus usou naquele dia. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, comida, coisas normais para comer, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4,4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Aqui vai e cabe um ensinamento muito importante. Eu assisti um vídeo esses dias em que a pessoa disse assim: para o que é que você lê a Bíblia? E conversando ali com a pessoa, fiquei observando o assunto e achei muito interessante. Aí ele falou assim: irmão, a gente, principalmente nós, ministros, a gente lê a Bíblia erradamente, porque a gente lê para poder ensinar na escola dominical, a gente lê a Bíblia para poder preparar um sermão para pregar numa igreja, e a Bíblia não foi feita para ler para isso. Tudo bem que a gente lê e utiliza para isso, mas fundamentalmente a Bíblia não foi feita para a gente ler para ensiná-la ou para, enfim, para dar uma aula, para pregar. A gente tem que ler a Bíblia para nós, para o nosso alimento, para o nosso entendimento. Se precisar de eu pregar aquilo que eu li, do que Deus me revelou, amém. Se precisar de numa escola dominical, numa conversa com alguém, o que eu aprendi ali ensinar, amém, glórias a Deus, será bem feito, bem recebido ali, Deus vai estar dentro do negócio. Agora, eu não posso só ler a Bíblia porque eu vou preparar um estudo para pregar. Como diz ali, eu preciso mergulhar no estudo, porque é um leite onde vai me gerar crescimento e alimento. Então, se eu leio a Bíblia para poder aprender, para praticar, não ser apenas ouvinte, mas praticante, se eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, e decoro os versículos, aprendo os versículos e começo a entender das profecias, das palavras, e começo a liberar essas palavras e as coisas vão acontecendo para que as coisas boas venham acontecendo e eu vou me livrando das coisas ruins, vou debatendo contra o mal, vou combatendo contra o mal, porque eu conheço a palavra. Primeiro, eu não sou enganado. Segundo, eu não preciso de Deus usar profeta para me revelar nada, porque a palavra já me deu segurança de tudo. Não é assim? Então, as coisas vão acontecendo porque eu estou envolvido com a palavra, que é o Deus antes da sua encarnação. Lembra lá em João? O verbo se fez carne, o verbo é a palavra, era só um verbo. Então, quando você mergulha no estudo da palavra, você está se relacionando com o verbo. É Deus ali, entre as palavras ali, se manifestando e trazendo para nós entendimento. Aí você alia isso a outras armas que a gente vai ler aqui. Meu irmão, você está no plano perfeito. O inimigo vem, vai bater, a enxurrada vai vir, a cachoeira vai estourar ali, vai vir a chuva, a tempestade, mas firmado na rocha, que é a palavra de Deus, você não será destruído, você não vai cair. Você vai se manter firme, apesar das perdas, apesar de todo um prejuízo que uma enchente gera, como a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, aconteceu para nós aqui em Nova Friburgo em 2011, toda uma sujeira que 2011 gerou aqui na nossa cidade, mas quem estava firme ficou de pé e olha para trás, lembra, mas está seguindo andando para frente. A segunda arma que nós temos, além da palavra de Deus, é a oração. Número 2, observe. A oração, aliada ao estudo da palavra, entende? Aliado, junto, em concordância com o estudo da palavra, a oração é uma das armas mais importantes. A oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmo 55 fala sobre isso. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto,
Essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece... me perdi aqui um pouquinho. Que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Ou seja, a oração aliada à palavra de Deus, quando você entende e conhece a palavra de Deus, você não sai fazendo qualquer tipo de oração. Me dá isso, eu quero isso, que seja assim. Não, você começa a ter entendimento, você aprende a direcionar. Ela não é armadura. Ela não é a única coisa que te protege numa batalha, mas ela é o que dá ajuste, ela é o que organiza, ela é o que dá força para aquilo que te protege. A oração é aquilo que te dá melhor entendimento para aquilo que ainda está meio que diferente. A oração é aquilo que te aproxima, aliado ao estudo da palavra, ao entendimento claro do que precisa ser feito, de atacar com a espada ou ficar quieto e se defender com o escudo. Se apresentar para o combate ou ficar aguardando o melhor momento a sair para o combate. E é assim uma das funções, ou das principais funções, como a gente leu aqui, da oração, porque diz assim, Paulo diz, orar em todo tempo, certo? Com oração e súplicas. Veja, orar é de falar, conversar em todo tempo, seja palavra audível, em espírito. Então você está conversando com Deus em espírito, falando ou pensando o tempo todo. Aí diz aqui, com oração, ou seja, com palavra e ação e agindo, e súplica. Súplica quando você suplica, você pede. Aí entra as orações em que você faz pedidos. Isso é súplica. Tá entendendo? Isso é súplica. Oração é quando você fala com Deus, Ele te dá caminhos, te dá direção e você age. Senhor, eu estou passando por uma situação, o senhor está vendo aí, cara, está complicado, eu preciso sair desse imbróglio aqui que estou com dificuldade. Então a minha vida de busca, de entendimento, Deus vai falar no meu coração, no meu ouvido, eu falo assim, filho, vem por aqui, faça assim, 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 que vai ser bom para você. Vem por esse caminho, então você vai agir. Você orou, falou, verbalizou, e ação. Então você agora vai agir. Outra coisa é a súplica. A súplica é quando você clama, você chora, você vai para as madrugadas, você vai para o monte, você fala, Deus, em nome de Jesus, eu estou querendo, eu preciso, tá ruim, me ajuda aí. E Deus vai liberando e vai abençoando. A terceira arma, que essa é uma das que eu mais gosto, é o jejum. O jejum aliado, tudo é aliado, a palavra de Deus, ao estudo da palavra e à oração. A prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação. Lembra que eu falei? Orientação divina. O jejum é um ato, no contexto, ele é usado como busca para uma orientação divina. Isso você acha Êxodo 34, Deuteronômio 9, 2 Samuel 12. No Novo Testamento, o Senhor também jejuou em Mateus capítulo 4 e disse que seus discípulos também fariam em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato, que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. O jejum é um ato, é uma atitude que nos auxilia e permite que tenhamos mais intimidade, como eu falei anteriormente lá na introdução, com Deus. Porque o jejum não é para eu obter coisa, irmãos. É para eu obter auxílio, resposta de Deus, como a gente leu aqui e está escrito aqui. É uma arma maravilhosa que, se você souber usar, principalmente aliado, como está escrito ali, a palavra de Deus e a oração, tendo entendimento, meu irmão, a sua vida muda. Se você ler a história de Esther, lá no final, para poder falar com o rei, ela pediu para que todo Israel que estava lá cativo, e o tio dela, Mardoqueu, e ela também, eles iriam jejuar por 3 dias. Em 3 dias Deus deu a resposta. Daniel disse que não comia
não ia comer nem beber até que do céu viesse uma resposta. E ele fez isso por 21 dias. E quando a resposta veio, o anjo falou, olha, é porque teve um problema, mas no primeiro dia você já obteve a resposta. Então, quando você entende a palavra, ora, se consagra e jejua buscando uma resposta, Deus, pelo fato de você estar mais espiritual, estar mais próximo dele, a sua intimidade com ele muda, porque você não tem pecado em volta. Você é muito espírito. Então, quando você é espírito, você está perto de Deus, e perto de Deus, meu irmão, é uma coisa maravilhosa, tudo acontece. Isso não quer dizer que você tem que jejuar para ser íntimo de Deus, para você sair pregando, isso, a sua pregação ser famosa, para você expulsar demônio, e onde você passar os demônios terem medo de você, porque você é cheio de... Não, não é isso. É para você ser amigo de Deus, estar mais perto de Deus, conhecer Deus na sua essência, saber como que Deus funciona, como que as coisas se resolvem espiritualmente. Então o jejum tem esse papel fundamental e é uma delícia. Eu não jejuo aleatoriamente, vou jejuar porque o crente tem que jejuar. Não. Lógico, quando eu era novo convertido, o meu jejum era muito assim, eu vou jejuar 3 vezes na semana, porque durante muitas vezes os fariseus jejuavam 2 vezes na semana, então eu sou melhor do que o fariseu, eu vou jejuar 3. Lógico, novo convertido, a gente vai aprendendo, e ao longo do que a gente aprende, a gente percebe que não é assim que funciona. Né? A gente vai tendo entendimento da palavra, e eu, por exemplo, já tem uns anos que eu adotei isso. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre jejum na Bíblia, a Bíblia fala que a base do jejum, porque começou o jejum na Bíblia, uma das razões é que o povo de Israel ele era incentivado a jejuar 30 dias no 7º mês e depois mais 30 dias no 9º mês. Isso é em favor das pessoas que morreram no cativeiro. Por toda a história de Israel. Quem foi cativo na Síria, na Babilônia, quem foi cativo em algum lugar, quem passou perrengue em algum lugar, morreu em algum lugar que não era sua pátria, o povo judeu, o povo de Israel tinha que jejuar em favor daquelas almas, para que elas fossem representadas e ali um respeito sobre essas almas. Assim começa a história do jejum na Bíblia. E eu faço um jejum anualmente, no mês de julho, vou começar agora, como, por exemplo, o muçulmano lá faz o Ramadã dele. Não é o meu Ramadã, mas é como se fosse, eu tiro esses 30 dias de julho, que é o 7º mês do ano, e jejuo 30 dias. Não faço no 9º mês, que é o mês de agosto, né? Mas em julho, e isso me dá uma resposta, irmão, no 2º semestre, pro restante do ano, do 1º semestre do ano seguinte, e ali eu sinto algo entre eu e Deus maravilhoso. Não que a minha pregação seja maravilhosa, o meu ensino aqui é maravilhoso, não, mas a minha conexão com Deus, a percepção das coisas, o olhar para as coisas que Deus me dá, as respostas espirituais que Deus me dá, misericórdia, coisa maravilhosa, você deveria experimentar. Talvez no momento de imbróglio, Deus me ensinou isso, vou até poder passar uma parte aqui. Deus me ensinou isso sobre jejum. Sempre que eu estou precisando de alguma resposta, eu particularmente, tá, irmãos? Eu adoto o jejum de 3 dias. Eu jejuo 3 dias, lógico, sem falar para ninguém, que lá em Mateus 6, que é eu e Deus. E nesses 3 dias eu apresento diante de Deus as queixas, apresento diante de Deus aquilo que eu preciso de uma solução, de uma resposta. E, irmãos, podem ter certeza, com 2 dias Deus me dá a resposta. Antes era ao final do 3º dia, ou então uma semana depois do 3º dia, 8, 9, 10 dias depois que eu terminava os 3º dias. Depois começou a ser no 2º dia, Deus me dá a resposta. E na primeira vez que ele me deu a resposta no 2º dia, eu tinha mais um dia para jejuar. E quase que eu caí na besteira de não completar o que eu me comprometi a fazer, que era o 3º dia. E eu entendi que eu precisava, ainda que a resposta viesse, já tinha vindo, eu precisava jejuar o 3º dia. Eu jejuei o 3º dia. E assim Deus tem me dado a resposta. Às vezes ele fala, filho, jejua por tal coisa, para que eu te ilumine aqui. É o próprio Deus, às vezes, que direciona o jejum que eu preciso fazer. Isso é lindo, é maravilhoso. Vamos agora para o 3. O 3 diz assim, Jesus Cristo, o nosso maior modelo, glórias a Deus, vencendo o diabo com a palavra.
Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas. O primeiro enfatiza que o Senhor venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A única arma de ataque na armadura do crente é uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3,16, ou seja, para vencer pela palavra, Jesus, que é o nosso maior exemplo, usou tanto no deserto, tanto para dizer na sinagoga quem ele era. Então, de que maneira eu e você hoje estamos usando a palavra de Deus? Nas sinagogas, para nos desvencilharmos do inimigo? Ou apenas não usamos a palavra de Deus? Preferimos, às vezes, pedir para que alguém pegue o nosso nome, coloque no saquinho da igreja de campanha e vai para o monte orar por mim. Está errado isso? Não. Mas aí não é você buscando a Deus. É você capengando atrás de que alguém faça alguma coisa. É você precisando que alguém faça o papel de Moisés de levar as suas queixas diante de Deus, onde é para você e eu levarmos. Onde é para você e eu nos apresentarmos quebrantados de coração para que Ele nos perdoe, nos cure, abra os nossos olhos e a gente passa a ter com Ele uma intimidade, uma comunhão nunca tida, nunca vista antes em lugar nenhum com ninguém. Está entendendo? 2. Vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem o valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mateus 6,6. Ou seja, Jesus se retirava para lugares específicos, desertos, onde ele não seria incomodado. Aqui vai um ensinamento. Eu sei que você gosta de ir no monte orar, fazer campanha no monte. Nada contra. Tem lá as suas valências. Mas isso não é imitar Jesus. Jesus se retirava para o monte porque aonde ele residia, muito cedo pela manhã, era muita gente pedindo favor, ele quase não dormia. E ele quase não tinha tempo de se relacionar com Deus. Então ele precisava estar num lugar deserto, onde as pessoas demorassem ou não o achassem. Ali ele gastava tempo com Deus, que ele sabia que ele não seria interrompido. Por isso Jesus ia ao monte orar, irmãos. Não quer dizer que no monte tem poder, quem ora no monte tem mais poder. Você faz disso uma crendice. Você fala, não, mas eu fui lá e Deus me abençoou, Deus me usa. Você não sabe as vitórias que eu recebi no monte. Não, você não recebeu vitória no monte. Você recebeu vitória mediante a fé que você exerceu na oração e na busca. Não é pelo lugar. Me pergunto, e quem está em cadeira de roda e que não pode andar? Quem mora numa cidade como Brasília, por exemplo, várias cidades de Goiás, que é o Cerrado, que não tem morro. Como é que ele vai buscar no monte? Não tem morro? O crente lá é menos crente? Tem menos poder? Ai. Vamos seguir aqui porque o tempo já está indo. Temos 10 minutos para poder fechar. Vamos lá. 3. Vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava em Lucas 4. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Misericórdia, é verdade. Exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob a orientação médica.
Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com as lideranças e os membros das igrejas antigas que jejuavam, como o Senhor Jesus também jejuava. Ou seja, tudo que eu falei aqui confirmou aqui na leitura, ou seja, quando a gente consegue agrupar no mesmo pacote leitura, estudo da palavra, entendimento, quando a gente consegue também juntar a oração, que é a busca, a súplica com entendimento, a vida de jejum, de quebrantamento e consagração, nos tornamos mais íntimos de Deus. E nesses últimos dias, tudo que Deus quer é que o teu filho, assim como você e eu, tenhamos intimidade com Ele. Eu passei os últimos 2 anos, deve ter mais ou menos 1 ano que eu dei uma diminuída, mas os últimos 2, 3 anos atrás, dos 4 anos para cá mais ou menos, só pregando sobre intimidade com Deus. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso. Devagarzinho, não sei quando é que vai sair, mas estou fazendo. E, gente, toda a mensagem que eu preparava para poder pregar, eu começava a falar alguma coisa, daqui a pouco entrava sobre intimidade. Eu ia falar sobre o joio e o trigo, daqui a pouco entrava link para falar sobre intimidade. Eu ia falar sobre a mulher adúltera, daqui a pouco falava sobre intimidade. Eu ia pregar sobre Davi em Ziclag, daqui a pouco falava sobre intimidade. Eu ia falar sobre Josué. Tudo que eu pregava, Deus me levava a falar sobre vida íntima com Ele. E aqui vai uma ideia para você que está me assistindo. Uma das definições da palavra intimidade é estar bem junto, bem agrupado, intimamente fechado, junto, grudado. Quando você busca ter o entendimento disso, ter intimidade com Deus é quando você está agrupado, junto, grudado, colado, dentro, inserido nele. Eu duvido você que está me assistindo aí me contar um segredo cabeludo da sua vida. Você não vai me contar, porque a gente não é amigo, a gente não é íntimo. A gente talvez tenha uma amizade, uma reciprocidade, mas a gente não é amigo. Então, por não sermos amigos, como que você vai me contar um segredo? Não dá. Fica difícil. Agora, quando você é amigo daquela pessoa, você conta teu segredo para ela. E nós contamos os nossos segredos para Deus, até porque para Ele não é segredo, que Ele está em tudo. Mas o legal da intimidade com Deus é quando Deus começa a te contar os segredos dele. Eu te faço uma pergunta. Qual foi o último segredo que Deus te contou? Que Ele ainda não contou para ninguém, só para você. Quanto tempo tem que Ele te contou um segredo? Há quanto tempo Ele não te conta nenhum segredo? Pense. Vamos agora aqui para a conclusão, para a gente fechar o nosso estudo de hoje. Maravilhoso, lindo. Conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais. Palavra, oração, jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do inimigo. Ou seja, se a gente imitar Jesus, tudo vai bem. Tá certo assim? Olha, quero agradecer a você por ter estado comigo com essa paciência. Estamos aqui improvisados, porque estamos passando por uns processos de mudança em algumas questões de estúdio. Já não estou mais fazendo na sala de casa, então a gente está preparando um local bem melhor, mais aconchegante, que é um estúdio melhorzinho, né? Então, como a gente está aqui nos terminares das coisas, ainda está um pouco assim, mas daqui a pouco vai ficar bonitinho, vocês vão gostar do que vem por aí. Eu quero agradecer a você por ter estado comigo nesse estudo. Quero pedir para que você, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar aos 50 inscritos para que a gente possa fazer esse estudo, fazer esse estudo ao vivo pelo celular, fazer lives pelo celular, que aí a gente bota uma música aqui, faz tipo um culto, a gente se diverte aqui à vontade. O próximo estudo que a gente vai estar fazendo... Opa, eu tirei aqui do computador, deixa eu voltar aqui. Abre aí, computador, me ajuda.
O próximo estudo que a gente vai estar fazendo, o de número 7, e esse a gente vai tentar até subir antes, é o perigo da murmuração. Irmãos, esse estudo vai ser top, tá? O perigo da murmuração, que é o estudo que na escola no domingo vai ser para o dia 19 de maio. Então fique atento, que vem muita coisa por aí. Até lá, agradeço a você por ter estado comigo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.